aqui a transmissão da Academia Dinamis de Engenharia Geotécnica, e foca no empreendedorismo geotécnico, que é questão verdadeira e produtivista. Como sempre digo, não é religião, é uma vida espiritual. E na primeira parte, nós falamos da parte técnica. O tema técnico que encerra amanhã é mecânica dos solos. É básico para o empreendedorismo geotécnico estudarmos mecânica dos solos. Mecânica dos solos, ela, como o próprio nome diz, ela diz a mecânica que existe entre os grãos e os vazios formados entre os grãos. Pode ter água ou ar, ou até um outro líquido, né? Contaminante, por exemplo. E o que acontece com as propriedades de engenharia? Né? Mecânica dos solos começa a falar de formação dos solos, os tipos de grãos, os diâmetros, as propriedades físico-químicas que tem agentes entre os grãos, tamanho dos grãos, formato dos grãos, que nós já comentamos. Depois vem para os ensaios de compactação, né, que são refazer aquela estrutura, né? Solo escavado, compactado, como se passa a comportar esse solo compactado, em função da umidade e da energia de compactação. Depois, tanto nos solos naturais como solos compactados, em condições indeformadas ou deformadas, ou seja, solos compactados, nós temos as propriedades de resistência dos solos, fundamental para os cálculos de estabilidade, taludes, muros de arrimo, barragens, encostas, né? Resistência, enfim. Depois, conjuntamente, então um vive sem o outro, a deformabilidade ou compressibilidade do solo e depois a permeabilidade ou infiltração da água no solo. Como são esses comportamentos de engenharia, então? Bom, nessa nona apresentação, como já tenho dito, são 2.600 slides. O original, é o curso original, aqui nós estamos no mini treinamento. Então, continuando a teoria do adensamento primário, depois vai vir o adensamento secundário, como que distribui a variação das pressões neutras ou poropressões ao longo da camada que está sendo comprimida. Aí está falando do ensaio de adensamento, então vai falar todo o procedimento de preparo de amostra, tipos de ensaio que a gente pode fazer, com dupla face drenante ou não, como são feitos os carregamentos, né? As fontes de erro estão presentes, né? E nesse ensaio você pode fazer o ensaio de permeabilidade também. É uma outra oportunidade interessante. A influência da temperatura, a influência de outros fatores, a manipulação dos resultados, quer dizer, como interpretar os resultados do coeficiente de adensamento, que vai dar a velocidade de carregamento, as duas formas que tem, de Taylor, Terzaghi. Ainda falando dos ensaios de adensamento, depois vai vir o adensamento secundário, né, que é o rabinho da curva de adensamento. Né? E aí vai ter algumas comparações aí com pesquisa bibliográfica, né, de parâmetros. Aqui ainda falando da pseudopressão de pré-adensamento, pseudo porque não funciona mais o sistema como no adensamento primário. As fórmulas aí de sobrecarga, né, que é uma solução muito interessante. Depois tem uma parte experimental no livro, algumas notas, e aí já pulamos para o ensaio de granulometria, que é o objetivo do próximo curso. Né? Então, todos os detalhes iniciais nós vamos deixar isso para o próximo curso, falar um pouquinho mais sobre isso. Os limites de Atterberg também é o próximo curso, que é mecânica dos solos, né? Experimental, que vai dar indicação do comportamento dos solos, né?
Os limites de consistência começam a falar já de resistência, atividade das argilas, né, o alongamento das argilas, a retração, ensaios odométricos. Aí voltamos a falar dos ensaios odométricos. Aí a sequência para moldar um corpo de prova, ensaio odométrico. O que eu queria falar do ensaio odométrico, esses equipamentos que aparecem na foto são os equipamentos antigos, né? Porque há muito tempo que a gente já fala nisso. Mas hoje nós estamos com equipamentos todo automatizados, né? Se Deus quiser, ainda esse ano, com equipamentos automatizados até para o carregamento. Você pode ver que esse equipamento que está aí é o antigo, é o primeiro que nós tínhamos, mas ele é muito bom para didática, né? Você vê que era anotado no papel, e o carregamento era o homem que fazia lá atrás, né? Aqui o corpo de prova, aí o homem carregando aí, certo? Aí esses equipamentos já usam o computador aqui, mas nós já estamos numa fase superior a essa também, em termos de equipamento. Aí ainda falando sobre o amolgamento, e aí vem o uso desses resultados de ensaios, falando só dos colapsivos, expansivos, né? O que representa isso, a colapsividade. Aí algumas coisas sobre isso. Isso já não é do livro, é do meu curso original. Aqui alguns resumos de resistência a cisalhamento, do professor Enio, que eu passei para cá. A questão da coesão, né? Os tipos de estrutura. E aí os ensaios triaxiais, né? Vai ser a última coisa que a gente vai falar. As várias condições que tem nos ensaios triaxiais, envoltória P e Q, aí é um equipamento antigo, também nós estamos com equipamento mais modernos, aí mostrando a possibilidade de amostra deformada e amostra compactada para fazer esses ensaios, tanto redométricos como permeabilidade, como resistência. Aqui a mecânica, comparando a mecânica de solo saturado e não saturados, parâmetros de poro-pressão, né, como calcular parâmetro de poro-pressão gerado, os ensaios convencionais, o QRS, que aí a gente chama o UCU, CD, aqui moldando o corpo de prova, falando dessas possibilidades, aí também falando dessas possibilidades de carregamento, explicando cada uma dessas possibilidades de carregamento, moldando, mostrando mais moldagem de corpos de prova, a compactação de corpo de prova, a compressão simples, e aqui finalizando já a envoltória de resistência, influência de tensões, a consideração aí de histórico de tensões, os ensaios de campo, a comparação com ensaios de campo, vantagens e desvantagens, ensaios de laboratório. Uma tabelinha do Burland, eu falando dos ensaios, um pouco dos ensaios de campo, ensaio palheta, TMT, pressiômetro, tá de placa, e aí o problema de incerteza dos ensaios, falando, destacando aí o problema de coesão virtual, fictícia, né? Que pode, no caso do castelinho de areia na praia, com umedecimento cair, muito importante, conceito, que é por isso que na época de chuvas, isso é a maior razão, essa queda de resistência, a, a sobrepor a isso o aumento da poro-pressão. Aqui, exatamente em época de chuva, o alteamento do lençol freático e o problema da perda de resistência. É aqui o que nós devemos estar analisando, né, quando a gente tem vários solos numa seção, é como desenvolve as pressões neutras, como se igualar as questões de deformações, né, entre dois solos, é muito importante. Quando tem xistosidade, como considerar parâmetros de resistência, né? Esse aqui é o fim de um capítulo, capítulo 4 ou 5. E aí, o início do capítulo 5, amanhã nós terminamos. Aí, tudo que vamos falar amanhã, o capítulo 5, falando um pouco mais de argilas aí, carregamentos verticais,
alguns exercícios práticos, né? E terminamos aqui para amanhã iniciarmos aí a 10ª e última aula desse mini treinamento de mecânica dos solos básica para o empreendedor geotécnico e experimental. Primeiro semestre a gente fala praticamente só de mecânica dos solos, né? Procurando ver a visão geral para o particular. No começo do ano falamos de problemas geotécnicos, tem um curso mini treinamento gravado, e também tem um curso gravado, depois tem um curso de terraplanagem, depois começa então os ensaios do laboratório, tivemos ensaios de teoria de umidade, peso específico e peso específico dos grãos, mecânica dos solos, que é esse, o próximo granometria e limites, que é a próxima semana. E amanhã terminamos esse com a 10ª apresentação, ou a 10ª, que representa cada apresentação aqui no mini treinamento, é 1 hora de curso. Quero também pedir para vocês se inscreverem no canal YouTube, onde tem muitas horas, não só do nosso canal, mas a dica de outros canais para ver a parte de ensaios e de engenharia geotécnica, a aplicabilidade disso, que isso tudo é importante para o empreendedorismo. E está disposto a ver lá na descrição do vídeo todas as outras atividades e, principalmente, com relativo a se inscrever no grupo do WhatsApp para tirar dúvida. Todo dia das 16 às 17 estou disponível, segundo o agendamento que faremos através do workshop, do canal e do grupo do WhatsApp, para poder, então, estar tirando as dúvidas e respondendo perguntas que os senhores eventualmente têm. Bom, então